E aí, Danilo aqui, também conhecido como Nava, e hoje eu quero aproveitar esse cenário aqui para te explicar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de Color Grading. A primeira coisa que a gente faz quando importa uma imagem para o DaVinci Resolve é se perguntar de qual câmera é essa imagem. No caso, essa imagem aqui vem de uma RED, então a gente precisa dizer para o software com qual imagem, qual ciência de cores a gente está trabalhando. Basta a gente clicar nessa engrenagem aqui e vir aqui em Color Management. Aqui em Input Color Space, a gente precisa mudar para Red. Pronto, agora todas as ferramentas vão estar respondendo de acordo com esse espaço de cores. E por exemplo, se a gente não quiser importar essa imagem já em Hexad 09, a gente não quiser essa imagem revelada, a gente quiser trabalhar com ela em log. Vamos ver como fazer isso aqui no Resolve. Agora aqui no DaVinci Resolve, a gente precisa importar essa imagem. Então eu vou até a minha pasta com as imagens da Red e antes de abrir elas no DaVinci Resolve, eu quero abrir elas no player da Red. Eu vou dar 2 cliques e ele vai se inicializar. Existem 2 tipos de reprodutores da Red, o Red Player e o Red Cine X Pro. O Player é apenas para reproduzir. O Cine Pro a gente consegue fazer alguns ajustes básicos. Por exemplo, ajuste de exposição, ISO e temperatura. Eu vou avançar um pouquinho até mais ou menos aqui e o que você vai notar? Essa imagem já está com uma transformação para Hexad 09 embutida. Então, se a gente quiser mudar isso aqui, a gente vai vir até aqui, Full Graded IPP2 para Primary Development Only. Pronto, feito isso, a nossa imagem volta a ser log. Então a gente tem todos os dados dessa imagem aqui, ok? Eu não vou querer fazer isso por aqui, eu vou querer fazer isso pelo DaVinci Resolve, mas eu estou mostrando apenas uma possibilidade. Deixa eu voltar aqui. A gente também pode clicar aqui em Bypass, certo? Que ele vai ignorar a nossa transformação. E certo, eu vou fechar o player da Red agora e eu vou vir aqui em Discard. Pronto, agora a gente vai vir nessa imagem aqui e eu vou arrastar ela até o DaVinci Resolve. Ok, abrimos ela e você vai notar que ela está em Hexad 09, certo? Deixa eu tirar o áudio. Ela é um pouco pesada porque está em 6K, mas vamos trabalhar com ela assim. Agora eu vou vir aqui na aba Color. Na aba Color, quando a gente grava em RAW, uma nova função vai estar habilitada, que é o nosso Camera RAW. Aqui ele está usando Project Settings. A gente quer mudar isso aqui para Clip. Em Clip, Color Science já está correto, IPP2, e aqui em Color Space está errado. Não queremos trabalhar com ela em Hexad 09. A gente quer mudar isso aqui para um log. Então a gente vai vir aqui em Red White Gamut RGB. E em Gamma Curve, a gente vai mudar, ao invés de BT 1886, a gente vai definir como log 3G10. Pronto, agora a gente tem um log perfeito e um ponto de partida perfeito para trabalhar essa imagem. Ok, essa imagem, o nosso problema já está resolvido, mas por exemplo, vamos voltar aqui em Edit e vamos importar outras imagens. Eu tenho mais algumas imagens aqui. E pronto, ok? Deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo, importei uma outra imagem. Você vai reparar que ela continua em Hexad 09, certo? O Camera Raw afetou apenas a primeira imagem que a gente tinha importado, certo? Então, por exemplo, se eu quiser afetar essa imagem também, fazer o mesmo efeito, eu vou vir aqui com o botão do meio e pronto, o efeito foi copiado. Mas, por exemplo, eu teria que fazer isso para todas as imagens que eu importasse. Não é um grande trabalho, certo? Você fez em uma imagem, depois você seleciona todas e copia. Mas, por exemplo, a gente pode facilitar a nossa vida. Eu dei o Ctrl Z e agora vamos resolver esse problema em definitivo. A gente vai vir aqui na nossa engrenagem e vamos até Camera Raw. Em Camera Raw, a gente vai selecionar a câmera que a gente está trabalhando, certo? O RAW que a gente está trabalhando. No caso, a Red. E aqui a gente pode mudar. Ao invés de 10 bits, a gente pode colocar 16 bits para garantir que a gente vai estar extraindo o máximo da nossa câmera. E aqui nessa opção, Decode Using, a gente vai mudar para Project. E em Project, a gente vai dizer para o Resolve que a nossa Color Science é IPP2. Color Space, a gente não quer importar em Hexad 09, a gente quer importar em DaVinci White Gamut RGB, certo? E em Gamma Curve, a gente quer log, a gente não quer o Hexad 09, ok? Então vamos clicar aqui e eu vou clicar em Save. E a gente vai notar que essa imagem não está igual a essa aqui.
Deixa eu só desabilitar. Tá vendo que ela tá um pouquinho diferente? Ela tá mais amarelada? Como a gente resolve isso aqui? A gente vai vir na nossa engrenagem e novamente nessa parte. E a gente vai desabilitar qualquer interpretação ou ajustes feitos pelo software, certo? Então, ISO eu não quero que tenha alteração. Foi gravado em ISO 800. Então, eu não quero nenhum tipo de ajuste. Acredito que a temperatura também esteja um pouquinho diferente, por isso está dando essa amarelada adicional. E a gente vai clicar em Save. Pronto. Agora está exatamente igual. Feito isso, qualquer imagem que a gente importe da nossa pasta de arquivos, eu vou pegar todas e jogar aqui. Por algum motivo não está jogando tudo, mas você vai ver que todas essas imagens, por exemplo, deixa eu pegar alguma outra pasta mais para frente aqui. Você vai ver que todas as imagens agora estão sendo interpretadas como log. Então pronto, aí a gente não precisa mais ficar fazendo esse ajuste de forma manual no Camera Raw, certo? Todas as imagens que a gente jogar no DaVinci Resolve agora serão interpretadas e lidas como log, sem o LUT de conversão para Hexad09 já embutido, que é o que a gente quer agora. Agora vamos pensar numa forma mais inteligente de montar a nossa Node Tree. Como estruturar essa Node Tree para todos os desafios que a gente vai ter nessa imagem. Agora vem comigo no Resolve. Agora que a gente já definiu as principais configurações para iniciar o nosso projeto, vamos criar uma Node Tree padrão, uma Node Tree que a gente vai usar em todos os takes. Como a gente faz isso? Primeiramente, deixa eu aumentar um pouquinho o espaço aqui e eu quero criar uma estrutura básica, mas eficiente, de uma maneira inteligente que a gente consiga premeditar, prever alguns problemas que a gente pode enfrentar nessa imagem. Eu vou começar criando 4 nodes, eu quero deixá-los mais ou menos aqui, e depois eu vou criar mais alguns. Já já a gente vai renomear a maioria, eu vou criar 3 nodes principais aqui, e mais 2 nodes aqui. Nesse node eu quero criar um parallel node, para isso eu vou apertar Alt P, ok, pronto, eu vou puxar esse para cá, e esses nodes, parallel nodes, eu vou posicioná-los aqui. Ok? Pronto. Feito isso, a gente já tem uma estrutura básica, eu acho que já está bem legal. E geralmente eu gosto de criar mais alguns nodes adicionais, os quais eu gosto de posicionar mais ou menos aqui. Essa estrutura vai depender do monitor que você está usando, o espaço que fica melhor para sua visualização de nodes. Para mim, aqui está muito bom. O espaço de trabalho que eu tenho está funcionando muito bem. E pronto. Ok. Estrutura básica criada. Agora vamos vir até aqui e eu vou apertar F2. Se o F2 não estiver configurado para renomear os seus nodes, eu recomendo que você venha até DaVinci Resolve, Keyboard Customization e procure por Label. Aí você vai abrir aqui em Nodes, em Label, Selected Node, que é o botão de renomear, provavelmente vai estar com algum outro atalho ou sem atalho nenhum. Eu gosto de utilizar o F2. Certo? Então, por exemplo, aqui eu vou apertar F2 e esse node vai ser nossa exposição. Por exemplo, o node 6 vai ser o nosso Color Balance e esse terceiro node vai ser o nosso ajuste. Na verdade, o 7º node, certo? O terceiro dessa ordem aqui. Aí no Parallel Node, aqui a gente pode deixar para, por exemplo, pele. Eu gosto de deixar em inglês, skin. Aqui, hue, se a gente precisar alterar a matiz de algo. E os outros eu gosto de deixar como máscaras, por exemplo, Power Windows, né? PW. A gente já pode deixar uma máscara definida. Nesse caso, tem o rosto, mas mais ou menos vai ser sempre no formato oval, então a gente já deixa nesse formato aqui. E eu crio uma outra máscara, por exemplo, aqui, ou você pode usar algum outro tipo de máscara, como um gradiente, por exemplo. Eu vou apertar Shift H. E ela vai estar afetando a área selecionada, certo? A área fora dessa seleção. Eu gosto de inverter, porque eu gosto de selecionar a área que a seta está apontando. Então pronto, se eu precisar fazer algum ajuste, a gente já vai ter essa área selecionada. E aqui eu gosto de criar uma vinheta. Então eu vou vir aqui, eu vou aumentá-la aqui, deixar a suavidade um pouquinho maior, certo? E aí a gente vai inverter. Por exemplo, eu estou selecionando essa área aqui,
mas eu quero selecionar a área externa para criar uma vinheta, por exemplo, disposição, certo? Escurecer ao redor da imagem, por exemplo, ok? Eu vou resetar aqui e pronto. E aí eu já gosto de deixar tudo pré-setado. Aqui a gente pode criar como qualquer ajuste e esses nodes aqui eu gosto de deixá-los, pode deixar em branco, caso, por exemplo, se for um trabalho comercial, o cliente pode pedir ajustes, tudo mais, e você pode deixar esses nodes para isso. No caso, a partir desse node aqui, a gente vai ter nossa conversão Hexa09, e se a gente quiser criar um look, por exemplo, algum complemento para o Hexa09, a gente tem mais 2 nodes aqui, ou se a gente quiser complementar máscaras ou look, a gente tem 3 nodes anteriores ao Hexa09. Para a conversão Hexa09, a gente vai vir aqui em LUTs, e eu vou buscar por um LUT padrão da Red. Quando a gente clica aqui no DaVinci Resolve, a gente já tem esse LUT aqui, que é um LUT, deixa eu abrir aqui, certo? Red Wide Gamut Log 3G10 para Hexa09. Ele é um LUT LC, Low Contrast, certo? E Soft, suave. Então ele é um LUT mais de contraste baixo e suave. Eu vou clicar e arrastá-lo até aqui e pronto. Se você for até o site da Red, você vai achar esse arquivo para baixar, Red IPP2, e ele tem várias opções de LUTs. São o mesmo LUT que veio no DaVinci Resolve, mas, por exemplo, a gente tem Low Contrast, Very Soft, muito suave, suave, ou suavidade média, por exemplo. E aqui você tem outras opções de contraste, Medium Contrast, High Contrast, só que mais soft, por exemplo, certo? Então é o mesmo LUT com níveis de contrastes diferentes. Isso é gratuito no site da Red, caso você queira. E aqui temos opções No Contrast, por exemplo. Eu vou usar o padrão do DaVinci Resolve, que eu acho que já entrega um resultado bem interessante. Então pronto, a gente fez a conversão, como você pode observar nos scopes, da nossa imagem de log para Rec 709. Ok, feito isso, a gente já consegue visualizar a nossa imagem um pouquinho melhor e eu quero renomear alguns outros nodes. Esse aqui faltou renomeá-lo, né, que é a vinheta. Aqui no primeiro node, geralmente eu gosto de usar um Noise Reduction, caso seja necessário, remover grãos da imagem. Como você pode observar, tem um pouquinho de grão aqui, certo? Um pouquinho, mas tem. Eu vou apertar Shift Z para reenquadrar a imagem. Aqui vai ser Highlights, por exemplo. Eu gosto de ter um node só para os nossos highlights e eu faço a seleção utilizando o Qualifier. Shift H, em luminância a gente vai selecionar somente os nossos highlights. Vou adicionar um Soft, certo? Para não ficar, por exemplo, se eu não tivesse o Soft, qualquer ajuste que eu fizesse seria extremamente evidente. Agora quando eu coloco um Soft, ó, fica bem mais suave. Eu vou resetar aqui e pronto. Isso é simplesmente em caso a gente, em alguma imagem, a gente necessite diminuir a exposição aqui, por exemplo, ó, certo? A gente já consegue controlar isso de uma maneira melhor e mais prática. Eu vou adicionar um blur e pronto. Perfeito. Agora, o grande truque da nossa Node Tree acontece aqui. Eu vou pegar o nosso canal aqui, ó, a nossa saída e remover. Pronto, certo? Agora a gente não tem mais um caminho até o nosso output. Ou seja, a nossa imagem não está passando pela transformação. Para voltar a passar pela transformação, eu vou pegar esse canal aqui e ligar em exposição, e não mais no nosso Node 3. Pronto. Por que eu fiz isso? Você vai ver agora. Eu vou vir com o botão direito e eu vou vir aqui em Add Source. Pronto. Vamos pegar esse canal aqui e ligar no nosso canal RGB, tá vendo? RGB e alfa. Nosso canal alfa e nosso canal RGB. Eu quero ligar no nosso canal RGB e nada vai acontecer. O que eu quero fazer aqui? Eu vou apertar Shift H. Quando você aperta Shift H, você vê o que está acontecendo no node que a gente está trabalhando. Por exemplo, nesse node aqui. Eu quero fazer uma transformação Rec 709. Então eu vou vir em LUTs e eu vou pegar o mesmo LUT. Pronto. Eu estou apertando Shift H, então a gente está visualizando o Node 2. Por exemplo, eu vou desabilitar esse aqui e eu vou voltar aqui. Nada mudou. Apertei Shift H, a gente está visualizando ele. Ele não está ligado em canal nenhum, apenas no nosso Node 4. Eu vou pegar esse Node 4 e ligar aqui, por exemplo. Pronto. Agora ele está ligado ao nosso output. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a nossa estrutura principal ligada ao nosso output.
Então vamos fazer o seguinte, apertar Shift H novamente para visualizar aqui. E aqui eu quero fazer o seguinte, eu vou usar o nosso Qualifier. Só que esse Qualifier, ele não vai estar mais interagindo com a nossa imagem em log. Ele vai estar interagindo com esse node aqui que já tem uma conversão Hexad09. Então, por exemplo, Shift H, tá vendo a nossa conversão Hexad09? E agora ele vai estar interagindo com o nosso Hexad09. O Qualifier vai funcionar de maneira muito mais eficiente quando interagindo com uma imagem com mais contraste e mais cores, como é o caso de uma imagem Hexad09. Uma imagem em log não tem muito contraste, então fica difícil para o Qualifier selecionar uma área boa para fazer esse trabalho. Por exemplo, eu vou vir aqui em Skin, só como exemplo, e a gente vai tentar selecionar essa roupa aqui. Eu vou clicar nela e apertar Shift H. Tá vendo como a seleção não está funcionando de maneira muito legal? Claro que a gente pode tentar aperfeiçoar um pouquinho, mas é um pouquinho complicado para a nossa seleção, certo? Ok, eu vou resetar esse node aqui e a gente vai vir aqui no node 4. Esse node 4 agora ele está interagindo com uma imagem Hexad09 e eu vou clicar aqui. Pronto. Ainda assim vai ter alguns problemas porque a paleta de cores é muito semelhante. Mas a gente já tem só com um clique a gente já tem um controle muito melhor. Já quase selecionou toda a área certa. Então a gente vai fazer alguns ajustes. Não sei se ele vai resolver 100%. Vamos ver. Aqui, ó. Já resolve bem melhor. Algo assim. Claro que algumas áreas ainda acho que não vai ter muito jeito para a gente fazer uma seleção perfeita, porque a paleta de cores é muito igual. Essa é a roupa mais colorida que eu tenho. Então, se fosse um azul ou um vermelho, se evidenciaria muito mais, mas é o que tem. Pronto. Mas como você pode ver, a seleção foi muito melhor do que trabalhando direto no log. Ok? Então aqui, Shift H está mostrando a nossa seleção. Quando eu vou para outro node, ele está mostrando esse node. Então o que o Shift H faz? Ele mostra exatamente o que está acontecendo no node que está selecionado. Por exemplo, se eu for aqui, nossa imagem vai estar log porque o Hexad09 aqui está desligado. Eu cliquei nele, está desligado. Se eu ativar, pronto, ele vai estar mostrando o nosso Hexad09 com o Shift H selecionado. Ok, agora eu fiz essa seleção. E com esse node aqui, eu vou vir com o nosso canal Alpha e eu quero ligar ele no Skin. Por exemplo, agora aqui a gente pode mudar. Ao invés de Skin, a gente pode deixar Qualifier. Pronto. Agora eu vou vir aqui no nosso node Hexad09, eu vou ativá-lo. E por que eu fiz isso? Porque, por exemplo, se a gente fizer o Qualifier depois do nosso Hexad09, a eficiência na seleção vai ser a mesma. Porém, os ajustes serão muito problemáticos, porque a gente já não está trabalhando em todo o espaço de cor da nossa câmera. Por exemplo, observe esse gráfico. Aqui é o espaço de cor Hexad09, então qualquer ajuste que a gente fizer depois dessa conversão, a gente está trabalhando nessa área pequena. Deixa eu comparar agora com o espaço de cor da Red, por exemplo. Red Wide Gamut. Tá vendo? Então, antes da nossa conversão, a gente tem todo esse espaço para trabalhar. Depois da nossa conversão, a gente tem apenas esse pequeno espaço. Então, é por isso que a gente não deve fazer esse tipo de ajuste, o Qualifier, depois de ter nossa imagem convertida. Olha o tanto de informação que a gente está perdendo, certo? Quando esse ajuste foi feito aqui, utilizando apenas o nosso canal Alpha, a gente está preservando o log. Nesse node aqui, eu estou trabalhando com o log. Eu ainda estou preservando a nossa imagem. Eu estou trabalhando com esse input aqui, que é o log. Esse outro input aqui, a gente fez uma conversão, fiz o qualifier utilizando ele, mas ele não tem saída RGB, ele tem saída alpha. Saída alpha para um node que está interpretando esse outro input aqui, que está em log. Então, qualquer ajuste que a gente fizer aqui vai estar sendo feito em log, ok? Vamos refinar um pouquinho mais essa seleção, ver o que a gente consegue fazer. Claro, igual eu falei, a paleta é muito parecida, então haverão alguns problemas de toda forma. Eu vou dar um blur aqui, clean white, algo assim. Agora aqui a gente pode criar uma máscara, por exemplo, mais ou menos aqui, e pronto. E aí qualquer ajuste que eu fizer aqui, tá vendo? Eu consigo mudar a cor da nossa jaqueta. Claro que alguns elementos no fundo, então não vai ser nada muito radical, mas um elemento ou outro, acho que vai funcionar
muito bem. Você pode estar achando que são muitos nodes, mas na verdade não. É muito importante a gente ter uma node tree fixa para cada projeto. Pode ser a mesma ou pode ter pequenas variações. O importante é você conhecer a estrutura e conhecer cada node, saber o que cada node faz. Isso ajuda muito na nossa rotina em cada projeto. Mesmo que alguém, por exemplo, olhe de fora e ache sua node tree uma bagunça, o que não é o ideal de toda forma, mas o importante é que você a conheça e você saiba a função de cada node. Não necessariamente você vai usar todos os nodes, mas é bom ter eles lá para ajudar você no projeto. Como a gente já disse para o DaVinci Resolve que a gente está trabalhando numa imagem de RED, a reação ao mudar a exposição em HDR vai ser muito diferente. Aqui um exemplo da gente aumentando o f-stop em 1. E diminuindo, certo? E aqui, sem a gente dizer para o Resolve que a gente está trabalhando em RED. Olha a diferença. Agora, esse próximo node aqui é responsável pelo nosso Color Balance. Então vamos levar ele um pouquinho para lá. Isso, aqui tá bom. Perfeito. Antes da gente continuar, se você quiser aprender mais sobre Color Grading, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E aí, Danilo aqui, também conhecido como Nava Colorist, e eu quero te dar as boas-vindas ao meu curso completo de Color Grading. Aqui você vai aprender do básico ao avançado, todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia como colorista profissional. Colorista trabalhando para grandes marcas como Cartier, Puma, Hyundai, Havaianas, entre outras. No meu portfólio também tenho séries para Amazon Prime e grandes celebridades nacionais e internacionais. E nesse curso eu vou mostrar todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia trabalhando nesses projetos. Seja você um aspirante a colorista ou um filmmaker, esse curso foi desenvolvido pensando em você. Eu tenho certeza que se você se especializar em Color Grading, vai ser a melhor decisão da sua carreira. O Color Grading é uma das áreas mais reconhecidas do audiovisual, onde você terá muito mais reconhecimento, respeito, um salário mais alto e muito mais chance de crescimento que nas outras áreas. E o mais legal disso é que as oportunidades não se limitam ao Brasil. Existe principalmente um mercado no exterior, com muita demanda, muita procura e muitas oportunidades. Com todas as técnicas que eu vou abordar nesse curso, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai se sentir confortável e preparado para atender grandes clientes e grandes marcas, seja no Brasil ou no exterior. Nesse curso, abordaremos desde o básico, como por exemplo, o processo de conform, que é trazer as suas imagens de outro software para o DaVinci Resolve, como por exemplo o Premiere. A gente vai fazer isso juntos num projeto completo, que ao final do curso a gente vai colorir e desenvolver um look. E eu vou ensinar vários métodos diferentes. Já no nível intermediário, vamos conhecer e dominar as ferramentas primárias. E também vamos aprender as ferramentas secundárias uma a uma. Após dominar essas ferramentas, vamos ver técnicas avançadas de Color Balance e Color Matching. Já no módulo avançado, vamos aprender tudo sobre criação de look, como desenvolver um look, como usar LUTs e como fazer uma emulação de filmes. E também trabalhar com texturas, como por exemplo, adicionar grão, halation, glow, entre outras técnicas que podem adicionar muito no resultado final da nossa imagem. E também iremos colorir 2 projetos juntos, do início ao fim. Você vai ter acesso a mais de 300 GB de imagem de alta qualidade. Imagens que você vai poder usar para praticar, estudar e construir um portfólio de colorista. Após a conclusão desse curso, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai estar pronto para atender esse mercado. O Color Grading mudou minha vida e esse curso vai ser o pontapé inicial para mudar a sua também. Então eu te convido a vir comigo e iniciar essa jornada de cores. Te espero lá. Agora sim, vamos usar o Qualifier e aquele node de Rec 709 que eu tinha criado. Vamos selecionar esse amarelo, esse sépia, com o nosso Qualifier. Agora a gente vai vir até o nosso Qualifier e finalmente vamos alterar um pouquinho a cor da jaqueta. Por exemplo, vamos adicionar um pouquinho de laranja, algo assim. Eu acho que fica bem interessante. Claro que a gente não pode ser extremo, porque senão vamos começar a afetar o fundo, por serem cores muito similares, mas acho que dá para fazer uma boa alteração. Então vamos colocar simplesmente um pouquinho mais de saturação. Esse amarelo não gosto muito, embora seja mais similar à cor da jaqueta. Acho que dá para a gente deixar mais alaranjado, por exemplo, algo assim. E também a gente pode alterar o contraste, se quiser, entre outras coisas. Eu não vou pesar muito a mão para não ficar tão artificial. Acho que dá para a gente aumentar o contraste. E agora vamos, por exemplo, aqui em Rio também temos um resultado interessante. Mas eu vou diminuir a saturação um pouquinho, certo? Aqui acho que já conseguimos algo bem interessante. Aumentar o contraste um pouquinho e pronto. Antes e depois.
Agora, com tudo pronto, vamos criar o nosso look. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque essa é uma aula de conceitos básicos e eu já tenho outros vídeos sobre criação de look aqui. Então, vamos usar um dos meus LUTs e ver qual funciona melhor. Esse aqui? Acho que não. Talvez esse aqui? Esse tá legal. Mas acho que não. E esse aqui? Perfeito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse guia prático e em tempo real. Acho que foi bem criativo e bem diferente. Espero que tenha ficado dinâmico. E é isso aí. Até a próxima.